Hello? Yes. Olá, vindos. Obrigado por estarem participando do CBT Online. Eu sou o Evandro Guinzelli, eu sou trader, participo do grupo da U-Trading na sala diariamente das 10 ao meio-dia. Também tenho o site estudiofinance.com.br, onde a gente trata sempre educação financeira. O objetivo hoje do CBT Online é a gente compartilhar conhecimento, e vou compartilhar conhecimento dentro da minha especialidade, do que eu venho fazendo no meu dia a dia, no que eu faço ao longo desses anos. Quero mostrar para vocês como eu cheguei, o que eu testei, quais foram as formas que eu já utilizei, para vocês entenderem o porquê que eu estou atuando de certa maneira. Então, meu assunto hoje é Day Trade em índices. Por quê? Eu trabalho exclusivamente com Day Trade. Então, eu trabalho somente com operações intraday, ou seja, começo no mesmo dia e termino no mesmo dia. E dentro das operações que eu escolhi, hoje, de todos os produtos que a gente tem no mercado financeiro, eu optei por trabalhar com índices. Ok? E é sobre isso que a gente vai falar, sobre o Day Trade, principalmente, sobre operações intraday e sobre índices. Vou colocar meus pontos positivos, né? Já estou há 8 anos no mercado financeiro, e desses 8 anos, 5 anos somente com índice. Então eu tenho algumas questões para colocar para vocês aí. Espero que seja de grande ajuda, ok? Basicamente eu trabalho hoje com o índice da Alemanha, o DAX, que representa a bolsa da Alemanha, a bolsa de Frankfurt. E eu trabalho também com o índice da bolsa eletrônica de Nasdaq. Ok? Então são dois mercados distintos. DAX, sou engatado, gosto muito. Nasdaq mais recente, derivado, DAX também. Tá? No meu dia a dia, pessoal, eu também opero o dólar, tá? Aqui no Brasil. Então eu opero também no mercado externo. E eu opero isso aqui no mercado externo, através de corretor internacional. E aqui eu opero na BMF, ok? O assunto de hoje, eu não vou falar de dólar aqui no Brasil, tá? Vou concentrar basicamente nos índices lá fora. Vou concentrar um pouquinho mais em DAX, que é a minha vivência maior, mas eu elenquei de uma maneira que tudo que eu falar para DAX é válido para Nasdaq. Senão a gente vai ficar um tempão aí, depois quando eu chego em Nasdaq eu vou repetir. Então é melhor eu já falar, que a gente aproveita todas as informações. Legal? Vamos lá. Primeiro eu gostaria de me apresentar, né? Quem eu sou. Quando eu falo com as pessoas eu sempre tenho o perfil de pedir o nome, né? Algumas pessoas quando falam entram sempre com nickname, enfim. Eu gosto sempre de saber quem são as pessoas, quais são os seus nomes. Se eu puder conversar pessoalmente eu também gosto. Aquele cafezinho, aquele bate-papo eu acho sempre válido. Então eu sou Evandro Guinzelli, eu sou do Rio Grande do Sul, moro no Rio Grande do Sul, tá? Moro em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Eu comecei meus estudos, para vocês entenderem, em 2007, enquanto eu estava na faculdade de administração. Dentro da faculdade tinha uma cadeira de mercado de capitais, e foi lá que despertou para mim os estudos na Bolsa de Valores. Tá? Não existe uma faculdade que te forma justamente para o mercado financeiro, e a gente teve que ir brigando, né, no peito e na raça, e aprendendo. Pelo fato de eu ser do interior, não morar em uma capital, num grande centro financeiro, pelo fato da minha família não ter históricos de mercado financeiro, minha família vem da agricultura, tá? Então não tenho esse histórico, essa cultura. Fui desvendando. Em 2007 comecei a fazer alguns estudos pela bolsa, já consegui um curso. Em 2008 Aí sim, em 2008 eu comecei a operar. Consegui colocar um primeiro valorzinho lá em 2008, e eu comecei na bolsa de valores fazendo swing trade em ações. De cara, eu posso colocar para vocês que foi uma grande experiência, porque a gente já tem alguma informação aqui, né? Bem importante. Poxa, Evandro, começou em 2008? Sim, eu comecei em 2008, na crise, e aí em 2008 eu comecei a operar. Iniciei relativamente bem em swing trade em ações, porém veio a crise e me assustei. Parei por um tempo no meio da crise, né? Eu só sabia fazer compras, não sabia que podia cair tanto, foi uma surpresa. Não tive grandes perdas porque eu tive aquele cuidado no meu capital, né? É um capitalzinho pequeno e ainda não podia perder, correto?
Então, a partir de 2008, fiquei operando na Bolsa de Valores. Eu vi que eu tinha que me preparar mais. E dentro das operações, de forma bem resumida, eu também fiz day trade em ações. Então fiz um primeiro curso em swing trade, depois eu fui me especializando. E eu vou colocar algumas operações que eu fiz dentro do mercado financeiro da Bolsa de Valores. Quem não conhecer não tem problema. Quem achar que é um nome complicado, não se preocupe. Mas é importante eu colocar para vocês saberem a bagagem que a gente tem, a experiência que a gente tem, que eu tenho, e quando eu tomo decisões é porque eu já tive uma certa vivência, né? Já fiz lançamento coberto, entendeu? Lançamento coberto é um produto da Bolsa de Valores, então tu usa ação e tu usa opção. Já fiz operações com operações a seco. Importante colocar que eu sempre fiz para mim, tá? Sempre fiz para mim e acompanhava alguns amigos. Travas de alta e travas de baixa, fiz também com o mercado com opções. Já fiz as borboletas, né, que são um pouquinho mais completas de montar. E no peito e na raça eu já montei Straddle e Straddle, aqui com opções, tá? É muito interessante, é bem legal, você tem que entender o conceito. Então de 2008 até 2010 eu fui mesclando no mercado, entendeu? Eu ia trabalhando no meu dia a dia e experimentando o mercado, tá? Tinha meu trabalho e a gente vinha experimentando, perfeito? Em 2010 eu tive um divisor de águas. Foi quando eu consegui me desvencilhar do meu trabalho. E aqui as coisas já estavam andando relativamente bem. Eu disse, não, agora eu quero só viver de mercado financeiro. Eu não tinha capital suficiente para o mercado financeiro na época, eu achava que tinha. Em 2010 eu dei um foco de todos os produtos, ações, day trade e opções. Eu foquei em um único produto, Índice Brasil. Então a partir de 2010 eu tive um aprendizado com algumas pessoas com mais tempo no mercado. E eu dei um foco no Índice Brasil e aí foi quando as coisas começaram a melhorar para mim. Tá? Então em 2010 em diante foi uma grande mudança que eu tive. Depois eu conheci também os pares de moedas. E aí eu conheci o mercado de DAX. Parece que é assim, né? A gente estava legal andando com o Índice Brasil, mas a gente sempre fica procurando coisas novas, né? Como eu já vinha vivenciando bastante coisa dentro da Bolsa de Valores, eu fui procurar o mercado internacional. E aí eu conheci os pares de moeda e conheci o índice da Alemanha DAX. Índice com índice tem tudo a ver, né? Na época eu não era muito fã dos índices americanos. Tá? Teve uma época agora de 2012, 2013, aí fiquei uns 2 anos como assessor de investimentos aqui no Brasil. Não sou mais, não sou ligado a nada, foi uma experiência. Eu acho que é válido conhecer os bastidores das corretoras. Então hoje eu conheço os bastidores das corretoras aqui no Brasil e conheço os bastidores das corretoras lá no mercado internacional. Então eu acho que me dá uma propriedade maior. Tá? Foi uma experiência não grata ser assessor de investimentos, porque o meu negócio era fazer trade. Eu não queria assessorar as pessoas, né? Meu negócio é fazer trade. Tá? Então só para vocês entenderem a minha história, o que eu vivenciei em termos de produto. E continuando falando de mim, o que eu faço hoje, pessoal? Hoje, eu sou trader, como eu já falei para vocês, então eu faço operações principalmente na Bolsa de Valores no Brasil eu faço somente dólar, tá? E no mercado internacional somente DAX e Nasdaq. Eventualmente eu dou uma pinceladinha lá num GBP, lá numa moeda. Eu participo num grupo de investidores, de investimentos, aí, então eu faço operações dentro de um grupo. Eu sou uma pessoa do qual eu participo, tá? Então eu sou trader para um grupo maior. Eu fui convidado a participar da U-Trading, assim como eu sou convidado a falar com vocês hoje, do portal educacional U-Trading. Já estou lá há 2 anos, todos os dias, então eu gosto de conversar, eu gosto de falar, eu acredito que eu aprendo, tá? Então, até então. E nesses anos todos, desde 2007 até hoje, são quase 8 anos, eu nunca vendi cursos, nunca tive nenhuma atividade de cursos, enfim. Eventualmente me chamam para algumas palestras, eventualmente me chamam para mim ministrar alguma coisinha para cá e para lá. No final do ano passado, 2015, o pessoal vinha solicitando bastante, então eu resolvi criar um site e disponibilizar todo o material que eu tenho, aos poucos, num site. Aí não vou colocar com custo, né, no que eu puder disponibilizar. Então, se vocês quiserem acessar o meu site, é estudiofinance.com.br. Tá? E da necessidade das pessoas querendo aprender DAX, as pessoas querendo saber, então agora, nesse ano aqui, eu montei um curso prático em DAX, não é conceitual, é prático. Tá? Vocês encontram no site da Estúdio Finance.
Ele é online, então ajuda as pessoas que querem entender DAX. Eu coloco a minha visão de DAX. Tá? Um curso prático com análise gráfica. E como a gente tem horas livres, né? O trade na verdade não ocupa muito tempo. Eu comecei a me dedicar. Algumas pessoas vieram solicitar treinamento. Tá? Eu não chamo de coaching porque eu não sou um profissional formado em coaching. Eu não tenho. Eu sou um trader. Eu fui atrás de informação sobre o mercado financeiro. Então eu treino algumas pessoas individualmente, poucas pessoas, porque o meu horário eu não posso marcar muitas, senão eu não faço mais trade, né? Então eu treino e a gente tem um projeto, eu faço uma imersão somente com traders, pessoas que operam no mercado avançado, 2 vezes por ano. Participo, então, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. É uma forma que eu tenho de contribuir aí para expandir o conhecimento. Tá? Meu site, tudo gratuito, montei um curso lá e alguma coisa mais individual. Vamos lá? Quando a gente está chegando no mercado, ou até mesmo vocês que já estão mais tempo no mercado, é muito importante vocês conhecerem seu perfil. E as pessoas não levam isso a sério, as pessoas muitas vezes não levam em consideração. E conhecer o seu perfil é extremamente importante. Por quê? Porque nós entramos no mercado falando que nós somos investidores. Todo mundo é investidor, exato? Você vai para o mercado mesmo sem dinheiro, mas você quer ser investidor. Mas aí você tem que saber qual é o teu perfil, o que eu vou fazer. Né? Normalmente quando a gente vai fazer uma viagem, a gente programa a viagem. Quando a pessoa vai para o mercado financeiro, a pessoa só pensa em ganhos. A pessoa não enxerga as perdas. E conhecendo o seu perfil, tu atalha bastante. Tá? Tem que dizer não para muitas coisas, sim. Vou dar um exemplo clássico, ilustrado, de como a gente pode definir o perfil e acredito que ajude vocês. Temos um prédio, temos apartamento, ok? Vamos comprar um apartamento. Eu sou um investidor e vamos comprar um apartamento. Quando a gente compra um apartamento, se você comprar um apartamento e teu objetivo principal é ter um aluguel desse apartamento, ok? Você vai comprar um apartamento e desse apartamento você vai querer um aluguel. E ele vai te dar um aluguel todos os meses. Todos os meses. O que acontece? Tu tem o teu dinheiro aqui no apartamento e ele está te dando algum retorno. Como investidor, tu vai ter o teu retorno. Se você comprou bem o apartamento, se você pagou caro, pagou barato, não importa. Tá? Se você comprou para alugar ou se você comprou para morar, o apartamento está te pagando na tua moradia. Tá? Esse aqui é um investidor, no sentido da palavra. Um exemplo disso, já levando para o mercado financeiro, se você vai para a Bolsa de Valores tem vários produtos lá dentro, um deles é ações, você compra parte de empresas. Se você comprar parte de uma empresa, o que você espera? Você como investidor, é que ela vai te dando lucro, correto? Por isso você vai comprar um bom apartamento para te alugar ele legal, vai comprar perto de uma faculdade, onde tem a demanda. Você vai comprar uma boa ação para que ela te dê um lucro, correto? Esse é o sentido de investidor, tá? Investidor na palavra que eu vejo. E do outro lado a gente tem um investidor especulador, correto? Especulador não na palavra pejorativa, o cara especula, o cara é levado pelo lado marginal, não. Especulador como um negociante mesmo, entendeu? Então ele vai ver o mesmo apartamento que o investidor foi ver, e ele, por ser especulador, o que interessa? Sim, eu quero comprar apartamento. E ele quer comprar um apartamento por 300 mil, vou dando valores aqui, chutando valores aleatórios, e o negócio dele é vender por 330. Se o apartamento é bom para alugar lá por 1.000, 2.000 reais por mês, ele não quer saber, ele quer comprar lá o mesmo apartamento, e que ele quer comprar na planta, no lançamento, pagar um preço bom de negócio. E se ele conseguir comprar de manhã isso aqui e à tarde ele vender por 330, tá feito o negócio dele. Ele é um investidor especulador. Ele não é um investidor que vai querer lá alugar o apartamento para receber 1.000, 2.000 por mês. Não. O negócio dele é disponibilizar um valor, comprar e vender. Se ele demorar um ano, o retorno do negócio teve um X retorno. Se ele demorar 2 dias, comprou por 300 e já vendeu por 330, foi o melhor negócio ainda. Tá? Então isso é importante vocês terem em mente. O que vocês são, o que nós somos? Nós somos investidores ou nós somos especuladores? Ok? Isso é importante. Se a gente for comprar ações, no mesmo sentido, ações,
O que é interessante? É eu comprar ação por R$10 lá e vender por 12, 13. Entendeu? Se ela é uma boa empresa, se ela não é uma boa empresa, eu quero comprar por isso aqui, eu tirei isso aqui do bolso e eu vou receber isso aqui. Pronto, mesma questão que apartamento. Tá? Então eu hoje sou um investidor especulador. Quando eu fui para a bolsa, eu sabia que eu tinha pouco capital, que eu não tinha capital para montar uma carteira gigante e viver de dividendos. Tá? Então saber o que você é hoje. Você é um investidor ou você é um especulador? Qual é o teu capital para investidor e qual é o teu capital para especulador? Tu pode ser os dois. Só é importante você definir bem direitinho. Tá? Até fiz uma marcação aqui do que eu me considero. Ok? Já conhecendo o perfil de especulador, eu posso falar um pouquinho mais. O que o especulador vai fazer no mercado financeiro? A gente vai jogar um dinheiro numa conta. Né? Dinheiro zero não faz nada. Nós precisamos de jogar um dinheiro lá numa conta. Então vamos lá. A gente pode jogar em reais, podemos jogar em dólares, podemos jogar em libra, né? E aí o que acontece? Se a gente jogar dinheiro lá e deixar parado, não vai acontecer nada. Então a gente precisa fazer compras e vendas, vendas e compras, compras e vendas para que a coisa cresça. Para que o apartamento lá, ganhei, opa, ganhei muito, ganhei menos, ganhei muito, depois eu perdi, depois eu ganhei muito. E assim vai. Assim que a gente vai formando o nosso especulador. Tá? Como pode ser um especulador? Tu pode trabalhar com especulação com operações curtas no mercado financeiro ou operações mais longas. Tá? Vou falar um pouquinho de cada. Operações curtas são as operações de day trade. É um exemplo. Ou seja, você começa e inicia no mesmo dia. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui. Se a gente for trabalhar no mercado que trabalha, vou dar, tá, das 10 da manhã às 18 horas, eu vou ter que fazer todas as minhas negociações dentro desse horário. Somente dentro desse horário. Ok? Então, normalmente day trade você pode ser scalper. O que é scalper? Scalper normalmente são as pessoas, né, especuladoras que vão para o mercado, vão fazer operações dentro do dia e vão fazer bastante operações com poucos pontos. Tá? Já vou elencar, já vou conseguir elencar melhor. E além do scalper, pode ser dentro da operação day trade, eu coloquei um day trader normal. O que seria normal? Aquele que não é scalper, que faz operações dentro do dia, mas poucas operações. Tá? E os objetivos são um pouquinho mais longos, certo? Então, basicamente isso. Dentro do especulador você pode então ter operações curtas e operações longas. Nas operações longas, normalmente são chamadas de swing trade. O que seriam essas operações de swing trade? Essas operações aqui, você permanece alguns dias na operação. Perdão aqui, vou tirar aqui. Você permanece alguns dias na operação quando você faz tudo no mesmo dia. Tá? Essa é uma das principais diferenças. Normalmente tem objetivos mais longos. Então o que acontece? Acontece normalmente isso aqui. O que um scalper vai fazer? Ele vai ver a oportunidade e fará várias operações curtas dentro do dia. Tá? O que um day trade normal, sem muitas operações, vai fazer menos operações, um pouquinho mais longas. E o swing trade vai começar uma operação hoje para terminar amanhã, depois de amanhã, 2, 3 dias. Tá? Então, basicamente, a gente consegue ilustrar nesse sentido. Tá? Entre o especulador, ele pode fazer operações curtas e pode fazer operações mais longas. Dentro das operações curtas, normalmente ele pode se dividir em quem faz muitas operações e quem faz menos operações. Tá? Lembrando de novo, lembra lá quando eu falei conheça o seu perfil? É importante, você tem que se sentir confortável com o que você faz. Tá? Evandro, o que você faz hoje? Eu me considero day trader, eu faço operações curtas, porém eu faço operações com poucas operações. Não tão curtas, não é scalper, não faço muitas operações. Faço 3 a 4 operações dentro do dia. Tá? Então, vocês me conhecendo nesse exemplo perfil. Existem pontos importantes que eu já mencionei e eu gostaria de evidenciar para você que vai começar a fazer as operações ou já está fazendo. Quais são os pontos que você precisa ter? Um ponto-chave, eu vou citar o exemplo quando eu fazia day trade em ações.
Quando eu fazia day trade em ações, eu saí eu estava em fase experimental, eu saí lá do swing trade, que demorava alguns dias, né? Comprava hoje, ficava 2, 3 dias. Eu disse, vou pro day trade, porque eu tenho tempo livre e vou fazer mais. Ok, até aí tudo bem, eu estava vendo a oportunidade, porém eu não tinha experimentado. Tá? O que acontece? Quando eu fazia day trade em ações, acaba entrando no radar, você tem que abrir teu olho para muitas ações, muitos ativos, entendeu? Muitos papéis, independente se é ação, se são outros ativos, muitos. E aí o que acontece? Eu não fazia nada direito. Por quê? Porque quando eu via, eu estava olhando aqui, pintava uma boa oportunidade aqui. E aí quando eu estava aqui eu tinha que estar lá. E quando eu estava para cá, aí tinha que vir para cá. E realmente não estava fazendo nada direito. Eu mencionei ali no começo, mas eu gostaria de colocar agora que a partir do momento que eu mudei a minha forma de pensar, e aí eu acho que eu dei um passo à frente, foi quando eu tive foco em somente poucos produtos. No meu caso, eu foquei no Índice Brasil. Foi em 2010, uma palestra que eu peguei no MBA de Mercado de Capitais, uma pessoa de renome, ele falou, Evandro, eu tenho uma carteira montada, que é o maior montante, e eu faço day trade no índice. Tá? Foi isso que eu vi. E como toda palestra eu vou lá bater um papo com a pessoa, para mim conhecer maior, eu estava antes. Eu falei, bom, carteira montada eu não tenho grana para isso, né? Eu não tinha grana para isso. Mas pro day trade eu tenho. Entendeu? E se ele foca no índice, eu estava fazendo day trade, mas não estava saindo. Eu acho que aqui é o caminho, tá? O primeiro contato foi lá em 2009, era bem precário aqui no Brasil a questão de plataformas e tal. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que cuidar muitos ativos, muitos ativos, você pode não fazer nada direito. Um amigo meu me falou um tempo atrás, Evandro, me pede a chave de sucesso. A chave de sucesso eu não sei, mas me fala a chave, o ponto para você quebrar, seja multitarefas, não faça um monte de coisas e não faça nada bem feito, né? Então, um ponto chave para as operações é você fazer foco, ter isso aqui, ó, focar em poucos ativos. Evandro, mas como que eu vou fazer? Se você precisar trabalhar um tempo e desenvolver e você passar por um monte de coisas, ok? Eu preciso experimentar você estar nessa fase que eu passei. É importante que pelo menos você saiba que essa fase não é das melhores, relatos de quem já está há mais tempo, e que você provavelmente vai vir para cá, e que você, quando você estiver fazendo isso aqui, que seja fase de experimentação, que você esteja ciente, que você não vai depositar todo o teu capital e toda a tua esperança aqui. Agora eu vou cuidar dos 30 pares de moedas e eu vou fazer trade nos 30. Entendeu? Cuida de 1, 2 ou 3, poucos pares conforme teu perfil. Perfeito? Guardem isso, pessoal. Foco, entendeu? Mesmo que você trabalhe com alguns produtos, mais do que um, mas tenha esse foco, tá? E, para mim falar para vocês, vou falar um pouco de como eu fui conhecendo para vocês direcionarem qual é a hora de vocês migrarem de mercados, enfim, tá? Temos os mercados. O Evandro atuava nesse mercado aqui, ó, São Paulo, Brasil. Bolsa de valores, que nem eu falei para vocês, perfeito? Perfeito. E naquele negócio a gente buscando sempre mais, cheguei até o mercado internacional. No mercado internacional eu comecei a pesquisar e aí disse, opa, e eu vou para onde? Então, eu fiz uma visualização, fiz uns pequenos estudos. Na época eu não sabia se ia sair alguma coisa ou não. E eu sempre tive uma queda por operar por petróleo. Quando eu não operava nada mesmo, né? Eu disse, meu negócio é petróleo, eu vou querer operar petróleo. E petróleo no mercado americano, era isso que eu pensava. Aí depois que eu sedimentei no mercado brasileiro, eu disse, bom, eu vou dar mais um passo, vou lá pra fora. Fui estudar. E aí eu fui estudar o que? Mercado, o que eu encontrei? O mercado forte, Estados Unidos, né? Estados Unidos é um mercado forte, então, mercado americano.
E outro mercado forte, a Europa. Dentro do que eu fui encontrar isso aqui. Outras opções que vieram, como lá na Ásia, lá, né, já não desceram muito. E aí eu pensei, eu sou muito de simplificar. Por que eu vou complicar se eu já tenho alguma coisa aqui, já tenho alguma coisa aqui? Tá? O mercado americano, muitas vezes, brasileiros têm uma certa dificuldade para entrar. E pesquisando, eu achei mercado, em resumo, né? Eu optei por trabalhar com o mercado da Europa, mais especificamente com o pessoal não, com a praça de Londres, né? Com a praça de Londres e, claro, Frankfurt, já mencionei, né? Então hoje eu trabalho nessa praça. O que significa trabalhar nessa praça? Significa segurança. Aonde que você vai estar optando? O que tem de melhor no mundo? Aqui é melhor do mundo? Não, aqui não é melhor do mundo, convenhamos. Mas aqui é a minha realidade, entendeu? E entre estarmos mais longe, eu pensei, poxa, daqui pra cá um pulinho, daqui pra cá um pulinho de avião, né? Então, também caso venha precisar, línguas também facilitou bastante, né? Tá? Então, hoje, a minha realidade é Brasil e mercado da Europa, ok? Quais são os fatores importantes que me fizeram quando eu fui para o exterior? Uma corretora, então, com a sede lá na Inglaterra. Por quê? Porque a regulamentação é muito mais forte, a seriedade é muito maior. Então, entre eu escolher uma corretora lá num barquinho em cima de uma ilha, ou em um país longe que eu não entendo a língua, né? Um Hong Kong da vida, China, enfim. Né? Porque não, se é regulamentado, é forte, é o maior centro financeiro que tem. Por que eu vou estar buscando coisas mais fracas, né? Então, uma escolha, a sede da corretora é importante. A regulamentação da Inglaterra, lá da região, é muito severa. Então, tá? A proteção do capital. Existe proteção de capital lá fora diferente do Brasil. Tá? Contas são seguradas, as corretoras passam por auditoria, a área de compliance são muito mais rígidas que no Brasil. Tá? Então, nesse sentido, são pontos positivos. Para mim foi fundamental ter um atendimento em português, tá? Porque caso venha acontecer alguma coisa comigo, eu posso perguntar em português, eu não sou mais Os pontos importantes que eu tenho aqui, muito importante, é contas segregadas. Evandro, o que seria contas segregadas? Existe a conta da corretora e existe a conta sua, do Evandro, lá fora. Então, caso a corretora venha a quebrar ou ter qualquer problema, as minhas contas são segregadas e auditadas. Entra num processo de dissolução e o capital está preservado. Outro ponto que eu achei muito importante foi a facilidade no envio de recursos para o exterior de forma legal. Não tive, isso aqui é importante, tá? Envio de recursos para o exterior de forma legal. Tá? É óbvio que no começo eu tive minhas dificuldades. Hoje eu trato esse tema como um tema de logística financeira, como enviar recursos de formas mais econômicas e legais, né? E ficar 100% documentado. Então esses são os fatores importantes que ocorreram para mim escolher lá no exterior uma corretora, né? Enfim, o mercado. E a liquidez do mercado lá é muito maior, sem dúvida nenhuma é muito maior. Day trade. Eu gostaria de falar por que o Evandro escolheu o day trade. Quais são os fatores positivos? Primeiro, eu me sinto confortável. Eu gosto. Entendeu? Já experimentei operações de scalper, já fiz swing trade, que nem eu falei, mas eu me sinto confortável com day trade. Eu vejo o gráfico, é o tempo gráfico que me veja. Eu gosto muito dos 5 minutos, do intraday, então é o que eu me sinto confortável. Tá? As margens são menores. O que são as margens? São menores. Se você vai fazer uma operação de day trade e se você vai fazer uma operação de swing trade, normalmente swing trade, como você fica de um dia para outro dia, você precisa mais dinheiro. E no day trade tu precisa menor margem, menores valores, tu otimiza um pouco mais o teu capital. Isso aqui é muito legal. Isso é um ponto que eu gosto muito do day trade. Tá? No final do dia eu tenho o meu saldo definido. Ou seja, eu sei se eu ganhei ou se eu perdi. Ou ganho ou perda. Tá?
Porque eu não vou estar comprado em nada para o longo prazo. Eu vou estar comprado dentro do dia, comprei e vendi, enfim. Se eu ganhei, ganhei, se eu perdi, perdi. Somos saldo definiu. Então isso eu gosto muito. Tá? Outro ponto é que eu considero que eu fico com menor exposição ao mercado. Por quê? Se eu ficar comprado 30 dias, eu estou 30 dias no mercado. Eu tenho que destinar uma atenção para isso. Se eu fiz uma compra de manhã e vendi, comprei, vendi e saí, meu dinheiro está na corretora, entendeu? Se eu fiz uma boa escolha de corretora, tecnicamente eu montei uma estrutura que está confortável, então eu fico menos exposto ao mercado. O day trade eu consigo evitar gaps, depois eu vou falar um pouco mais sobre gaps, para quem não entende ainda, tá? Então eu evito um pouco de riscos em ficar comprado de um dia para o outro com gaps, perfeito? E o principal é que eu durmo tranquilo. Evitar riscos de ficar posicionado à noite. Evandro, o que é isso? Se tu estiver dormindo e cair uma bomba lá nos Estados Unidos, no dia seguinte o mercado pode abrir em pânico, com preços altíssimos, os preços lá embaixo. Se você comprar uma ação de uma empresa aérea e cair um avião dessa empresa aérea, provavelmente é uma notícia negativa. De um dia para o outro, você dormiu com teu capital comprado um valor X, no dia seguinte desvalorizou. Então eu não tenho esses riscos. Eu tenho saldo financeiro, então eu evito um pouco de riscos e durmo tranquilo. Fechou o mercado sexta-feira, vai descansar final de semana. Quando ele abriu segunda-feira, começamos de novo. Ok? É diferente, me sinto confortável. E um dos pontos positivos, e aí esse ponto ele é questionável, tá? Eu considero que no day trade, tá, eu ainda posso me dedicar com poucas horas dedicadas ao mercado. Ah, mas Evandro, você tem que ficar todo dia. Sim, se eu quiser ganhar, tem que ficar todo dia. Mas eu ainda considero como um ponto positivo. Tá? Muitas pessoas acham como ponto negativo. Depois eu vou conversar e vou mostrar o porquê. Ok? E a possibilidade de aproveitar 2 sessões de negociação no day trade. Tá? Com os produtos que eu trabalho hoje, não no dólar, mas no mercado da corretora internacional, eu tenho a possibilidade de aproveitar a sessão de Londres e a sessão dos Estados Unidos. Ok? Então hoje, se eu conseguir, eu posso estar fazendo operações na sessão de Londres e eu posso estar fazendo na sessão americana. Ok? Isso são oportunidades. Isso eu vejo como oportunidades. Os 2 maiores mercados do mundo. Ok? Então estou posicionado, estou atuando dentro do que eu tenho de melhor, dentro do que eu tenho dos maiores mercados. Tá? Então o day trade me possibilita isso. Ok? Mas eu também tenho que falar os pontos negativos, né, pessoal? Vamos falar os pontos negativos. Existe o tal do fuso horário, para quem vive no Brasil, né? Então os pontos negativos. Poxa, Londres, a maior parte do ano é 4 horas da manhã. Entendeu? Então, vou operar, abre 4 horas da manhã. A DAX abre às 3 horas da manhã, mercado. Então, para quem mora no Brasil, no horário de Brasília, tem os seus pontos negativos. O day trade exige uma rígida disciplina. Por quê? Como você está fazendo maior quantidade de operações, te exige que tu tenha uma disciplina para aquelas operações. E além da disciplina do trade, exige que você tenha uma disciplina pessoal, uma disciplina de operador. Aí é onde separa os profissionais dos amadores. Acordar cedo, ok, tenho que acordar cedo. Se você ficou dormindo, você perdeu a oportunidade. Se você tem que chegar às 8 horas da manhã no teu trabalho, é um compromisso, e você não chega, você não tem disciplina, você não é profissional. Então tem que ter disciplina. E aí está o ponto que pode ser tanto positivo, que eu já citei, ficar poucas horas em cima do mercado, mas existe o ponto que você tem que estar lá na frente do computador. Você não pode fazer day trade dentro do carro no telefone. Entendeu? Ah, mas eu tenho uma plataforma móvel levando aqui, tu não acha que é legal? Cara, isso não é profissional. Entendeu? Então você tem que ficar de olho na tela. Então, ponto positivo é que você pode ter um bom trade, um bom gerenciamento e uma boa estratégia e ficar poucas horas, mas tem que estar na frente da tela. Tá? Então isso algumas pessoas veem como ponto negativo. Um dos pontos negativos que eu posso citar um pouquinho para vocês aí
é que depois gera uma certa amplitude, é que ele não vai pegar grandes tendências. Normalmente sempre vai pegar intraday. Tá? A gente vai ver a tendência dentro do dia. Tá? E agora eu vou partir para os gráficos. Eu gostaria de mostrar para vocês mais gráficos. Perfeito? Eu mostrando gráficos, eu consigo ilustrar melhor o que eu faço, tá? Porque até agora a gente foi só de teoria. Então vamos lá. Gráficos, movimentos para o day trade. O que acontece? Eu peguei um gráfico aqui para mostrar para vocês. Tá? Esse gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui é do DAX. Tá? Peguei agora aqui, estamos em março, peguei no início desse ano aqui, né, março. Então é um gráfico de 5 minutos. É importante notar que essa divisão mostra tudo o que aconteceu dentro de um dia. Tá, pessoal? Perfeito? É um gráfico de 5 minutos, tá? Bem rapidinho para quem não conhece. Cada barrinha dessas representa 5 minutos, ok? Então começou em determinado horário e terminou lá em determinado horário. Tá? Quando ele cai fica vermelho, quando ele sobe ele fica azul. Bem rapidamente. Então o que eu levo em consideração para o day trade? Quais são os movimentos? Eu tenho lá início da sessão e final da sessão, ok? Então day trade é tudo que eu vou fazer dentro desse dia aqui. Dentro desse dia, o que acontecer do horário de abertura até o horário de fechamento é o que me interessa. É aí que eu vou buscar oportunidades. Pegando o exemplo desse dia aqui, 7 de março, eu tenho a abertura do mercado e eu tenho o fechamento. Então, aonde que eu vou estar vendo oportunidades? Isso aqui, ó, gente. Nesses movimentos intraday. Tá? Movimentos intraday. Tá? Não vou chegar ao ponto de falar estratégia, o que é estratégia agora, definição, porque isso demanda tempo, mas eu vejo oportunidade dentro do dia, ok? Eu vou passar para mais um gráfico, tá? Para a gente poder debater mais um gráfico, e aí eu vou mostrar para vocês. Mesma questão, eu tenho abertura, eu tenho fechamento de mercado, né? Eu tenho abertura, tenho fechamento de mercado e eu tenho lá, ó, tudo que acontece dentro do dia é o que vai me interessar. Ok? Vamos lá. Abriu o mercado. O que eu tenho depois? A grande pergunta. Será que ele sobe ou será que ele cai? Entendeu? Essa é a grande pergunta. Tá? Por quê? Porque eu posso fazer operações. Tá? Para quem entende o mercado vai compreender fácil. Para quem não compreende eu vou falar rapidinho. Eu posso fazer operações tantos comprados. Por que comprados? Comprados eu vou ganhar na alta. E se eu fizer operações vendido, eu vou ganhar na queda, ok? Então na queda, se eu fizer uma operação vendido, quanto mais cai, mais eu ganho, ok? E na compra, quanto mais sobe, mais eu ganho. Para as pessoas que estão chegando agora no mercado, quando vocês assistirem a TV à noite e o pessoal falar a bolsa de valores cai por 2 dias seguidos, as pessoas que já fizeram esse tipo de operação, até vou colocar em vermelho, né? As pessoas que fizeram esse tipo de operação, ou seja, operação de venda, quanto mais cai o mercado, mais eles ganham. Eles fizeram uma operação querendo que o mercado caia. Ok? E existem as operações de compra. Quanto mais o mercado sobe, mais o mercado, quem fez a operação ganha. Perfeito, gente? Então essa é a grande questão quando a gente começa o dia. Mercado vai subir ou vai cair, Evandro? Eu não sei. Existe uma série de análises que a gente faz. Se o mercado subir, eu quero estar lá. Se o mercado cair, eu quero estar lá. Esse é o fator. Então vamos lá, olha o que acontece no mercado. A gente abriu o mercado. Aqui a gente tem o fechamento. E essa variação intraday de sobe e cai, que é o que me interessa. Tá? Por quê? Porque eu vejo oportunidades de fazer negócios nesse espaço aqui. Opa, se eu comprar aqui e encerrar aqui, eu vou ganhar um pouquinho, não vou? Vou. Agora, se eu vejo que eu fizer uma venda e eu apostar na queda, quanto mais cai e eu encerrar aqui, então quanto mais caiu, eu entrei na operação aqui, caiu, fechou aqui, então eu tive ganhos com a queda. Então o que acontece? Qual que é o dia ruim para o day trade? É quando o mercado fica assim, ó, reto. Ou o mercado ele fica assim, ó, ele subiu um pouquinho, ele caiu um pouquinho, ele subiu um pouquinho, caiu um pouquinho, ok? Quando tem pouca variação, não é interessante. Eu preciso que ele comece dentro do dia e ele faça oscilações, tá?
a gente sabe que o mercado financeiro ele não faz isso aqui, ele não abre aqui e ele vai subir reto até o final lá. E a gente sabe que o mercado financeiro ele tem o preço de abertura dele, ele não vai cair reto. Não é assim que ele trabalha. Como que ele trabalhou? Ele trabalhou nesse dia subindo, caindo, subindo, caindo, caiu mais e voltou. Tá? E aí a gente enxerga oportunidades. Perfeito, pessoal. Dentro dessas oportunidades existem técnicas, existem situações que a gente consegue fazer as operações, ok? Vamos lá. Gostaria de mostrar para vocês um dos pontos que eu coloquei como pontos positivos para mim fazer day trade é o gap. Ou seja, por que eu vou fazer operações aqui até aqui? Só me interessa aqui dentro do dia, ó. Só o que acontece dentro do dia. Por quê? Porque existe algo no mercado que é chamado gaps, que são espaços, que é isso aqui, ó. Quando o dia termina em um preço, ele pode começar em outro preço. Então aqui o preço terminou aqui e no dia seguinte ele começou aqui. Isso aqui não houve negociação, pode haver riscos, entendeu? Vou mostrar todos aqui, depois eu vou debater com vocês. Olha, no dia seguinte ele encerrou o dia aqui, que foi o dia 10 de março que eu acabei de mostrar, e no dia seguinte já começou lá em cima. Tem dias que não tem dias que não tem gaps, mas depois tem outros dias que tem sim gaps. Então o que isso significa? Isso significa que deixa eu voltar aqui, que o meu interesse no day trade é comprar aqui, fazer isso aqui, pan, encerrou. Aqui, ver a movimentação intraday, encerrou. Aqui no dia seguinte ele abriu com o mesmo preço. Ele foi, ele voltou, foi, terminou aqui. O que me interessou foi essa movimentação. Se no dia seguinte ele terminou aqui, ele já começa aqui embaixo, não me interessa. Entendeu? Porque assim como ele começou aqui embaixo, ele poderia ter começado aqui embaixo. Um gap forte e começar o mercado. Então esse espaço, os gaps, são riscos. Entendeu? Por exemplo, se eu tivesse comprado aqui, apostando na alta, no dia seguinte ele já abre lá embaixo. Ó. Então esse risco de ficar comprado para de um dia para outro, o Evandro, pelo fato de ter escolhido o day trade, de saber o seu perfil, que nem eu falei para vocês, eu não corro esse risco. Perfeito? Tranquilo? Ajuda, né? Então, falar do índice da Alemanha DAX. Por que o índice da Alemanha DAX? Eu vim do índice Brasil. Então, cara, a economia da Alemanha é muito mais sólida, tá? Então, ele representa DAX 30. Ele vai representar as 30 maiores empresas, né, que estão na Alemanha. Ok? Pega-se todas as empresas que estão lá na Bolsa da Alemanha, pega-se as 30 maiores e se faz um índice. Esse é o índice da Alemanha. Tá? Pega o índice das ações. O que ele mostra? As 30 principais empresas da Bolsa de Frankfurt. O que essas empresas representam? A maioria dessas empresas, elas são negociadas na Alemanha, mas também são negociadas no mercado americano. Eu acho que no Brasil, se tiver 10 empresas sendo negociadas no mercado americano, são muitas. É muito. E ainda, a expressividade dessas empresas aqui, lá, são muito pequenas. Então, a amplitude delas são muito grande. Elas estão na Alemanha, estão com sede na Alemanha, mas são negociadas no mercado americano. Tá? Outra coisa, que é um ponto muito positivo, é que as empresas com negociação em Frankfurt já representam mais de 80 países. Então, assim, é muito grande. Entendeu? Representa muita coisa. Então, a gente consegue ter... Por que o índice da Alemanha? Por que não o índice da França? Por que não o índice da Itália? Entendeu? Porque a gente tem o motor da Europa, a Alemanha. Tá? Composição do índice. Eu gostaria de mostrar para vocês um pouco da composição do índice. E aí vocês conseguem ter noção do que a gente está falando. Tá? Composição. A Siemens faz parte do índice. A Lufthansa, uma Allianz, a MAN, presente no Brasil também forte. São empresas gigantescas que possuem sede lá na Alemanha e são negociadas no índice da Alemanha. Entre eu trabalhar com empresas que não são sérias ou que são pequenas, em mercados pequenos, e trabalhar com as maiores empresas e com seriedade,
o meu capital e a minha negociação vai ficar melhor nesse sentido. Legal? Outras empresas, bancos, BMW, entendeu? Nível mundial, Adidas, entendeu? A BASF, são empresas que estão por lá. Tá? Então a gente dá qualidade ao trade, a gente dá uma qualidade à negociação num contexto geral. O trade ali, se eu ganhar ou perder, é responsabilidade minha. Mas o mercado que eu estou inserido, eu fui buscar o mercado pela qualidade. Ok? Seriedade, regulamentação, é bem diferente de eu estar trabalhando com algo longe lá. Ok? E um fator decisivo, que daí vocês podem avaliar cada um para vocês, primeiro, eu tinha experiência no Índice Brasil. O Índice Brasil é um mercado muito menor, é um mercado volátil, sem grande coerência, entendeu? Facilmente, infelizmente, tem vários fatores que não deveriam refletir tanto no mercado e refletem. Então, quem opera Índice Brasil e vai para fora, cara, o Índice da Alemanha é tudo que tem de bom, entendeu? Então, a minha experiência no Índice Brasil foi um ponto positivo, tá? Ser a maior economia da Europa, o motorzinho da Europa, tá? A Alemanha lá, o conceitual faz parte. Analisando gráficos, já indo pela parte técnica, e eu mostrei alguns para vocês, ótimos movimentos intraday, tá? Então eu vejo oportunidade de ganho nos gráficos. Outros pontos, a análise gráfica respeita muito bem, diferente do que acontece no Brasil aqui, né? Respeita muito bem, a gente consegue ter uma consistência maior, tá? As duas janelas de negociação, tá? Então está aberto no mercado alemão junto com Londres, que são vizinhos, né? E mais o mercado americano. Então eu tenho duas possibilidades de negociação. O valor do ponto elevado, isso é muito interessante, porque se a gente está trabalhando com a maior economia, não vai ser um pontinho lá, 0 ponto cents, né? Então um ponto do DAX hoje equivale a 25 euros. Tá? Um par de moeda equivale a 10 dólares de média. Então o que acontece? Eu optei por trabalhar com o valor do ponto elevado. Se eu for bem e se eu tiver uma consistência boa, poxa, o valor elevado, eu penso, eu vou ser remunerado por isso, se eu for um bom trader, né? Tá? E um outro ponto é a possibilidade de entrar com lotes fracionados. Mesmo valendo 25 euros, lá fora, diferente da Bolsa do Brasil, você pode entrar com lotes fracionados. Um lote 1 custa 25 euros, sim. Custa não, tem o valor do seu ponto, né? Mas existe o lote 001, então cada ponto é 25 centavos de euro. Então nós temos essa possibilidade de entrar com um lote cheio ou entrar com micro lotes, tá? Vou falar um pouco de mim, especificamente de mim. Eu gosto de fazer day trade, já comentei com vocês, 3 a 4 operações no dia. 1, 2 e depois talvez vai para 3 ou 4 operações dentro do dia. Tenho um rígido gerenciamento de trade, ou seja, gain, loss, break-even, trailing stop, qual que eu entro, quais são os padrões que eu entro no trade, risco de perda, entendeu? Tudo. E o gerenciamento financeiro. Quanto capital eu vou entrar, qual que é o capital que está na renda variável, qual que é o meu capital lá para ser especulativo, entendeu? Lembra o exemplo do apartamento? Eu vou vender o apartamento e vou colocar tudo aqui, ou eu vou pegar o apartamento que me rende 1.000, 2.000 reais por mês de aluguel e pego esse dinheiro de renda e coloco no mercado de renda variável, né? Eu tinha essa questão lá que eu mostrei pra vocês. Eu tinha isso aqui, eu tinha um apartamento que ele me gera todo mês um aluguel. Então aqui eu sou investidor, né? Sou investidor. Ou eu faço o seguinte, eu vendo o apartamento, né? Eu posso pegar esses 2, 3, 5 mil aqui todo mês, né? E jogo lá para renda variável, que se eu perder como especulador, o apartamento vai estar me dando todo mês. Ou seja, eu estou com o meu capital principal e ele continua me dando. Então se eu for um bom trader, eu não vou perder. Se por acaso tudo der errado, eu vou perder somente os juros. Ou eu vendo o apartamento tudo aqui e já coloco meus 300 mil direto. Entendeu? Gerenciamento financeiro. Aqui. Perfeito? E gente, não adianta milagre. Não adianta bater cabeça. Temos que ter disciplina. Temos que ter disciplina. E temos que ter disciplina. Ficar no mercado de forma que nem um loucão, sem definições. Ah, eu acordei às 10 horas da manhã, eu vou sair fazendo trade? Não, entendeu? Vou dar um exemplo. Dentro do meu gerenciamento financeiro, meu gerenciamento de trade,
Só para vocês terem uma ideia, no dólar aqui no Brasil, que ele abre das 9, no máximo até as 13 horas é o que eu faço trade. Deu. Entendeu? Ah, deu trade depois. Paciência, não se faz mais. Tá? Então, gerenciamento e disciplina. Ok? Pessoal, todos estão participando aqui do CBT Online. Então, eu estou todos os dias. Gostaria de vocês convidarem. Tá? Eu vou encerrando agora a minha apresentação. Estou à disposição para trocar ideia, né? Foi bem básico, espero que possa ter contribuído. Eu estou no portal da YouTrading todos os dias, das 10 ao meio-dia, tá? youtrade.com/pt, tá? Eu faço parte aqui do portal na português, né? Ele é mundial, eu faço parte aqui como professor convidado. Eu tenho o site Estúdio Finance, que eu trabalho com educação financeira. O site surgiu como ideia de eu contribuir com todo o material que eu tenho nesses 8 anos e disponibilizando para as pessoas que estão chegando. Tá? Então, se eu tivesse isso lá em 2007, 2008, seria de grande valia, ajudaria muito. Tá? Então, o site é estudiofinance.com.br. Você pode entrar lá e se cadastrar. Aí eu mando os vídeos que a gente faz, o que eu tenho de novidade. Não tem muita coisa, não vou mandar todo dia um monte de coisa, porque não é prioridade encher todo mundo com um monte de coisa, e sim coisas interessantes. Eu coloco meu Skype à disposição, evandro.guinzelli. Tá? Se meu Skype estiver offline, manda e escreve algumas mensagens. Normalmente eu vejo à tarde. Hora do trade eu não estou no Skype. Regra. Ok? Tá? No YouTube a gente tem Estúdio Finance /Evandro Guinzelli. Vocês podem assistir os vídeos que eu vou colocando lá. Tá? Então, basicamente, é o seguinte. E um lembrete importante para todos que estão participando. Se vocês forem agora lá no estudiofinance.com.br, eu sempre deixo indicadores. E o meu template, esse template da cor clara, tudo que vocês têm aqui, eu deixo lá. Tá? Então vocês podem baixar indicadores grátis lá no Estúdio Finance. Tá? Acho que vai contribuir para vocês. Perfeito? Pessoal, muito obrigado. Tá? Estou à disposição. Obrigado. Tenham disciplina e sucesso a todos nos três. Obrigado.